Então, como a gente cria bons prompts? Pesquisa mais experiência. Não existe um atalho exatamente, tá? Quem ouviu falar do Russell GPT? Esse cara aqui, o Jackson Greathouse Fall, ele está aí no Twitter, vocês podem depois ler essa história dele, é super interessante, você pode ficar horas lá lendo. Logo que saiu o ChatGPT, o que ele fez? Ele criou um botzinho de ChatGPT e falou, bot, você é o Russell GPT, e o seu papel é me ajudar a ganhar a maior quantidade de dinheiro possível, na menor quantidade de tempo, criando um negócio do zero. Eu sou seu parceiro humano, seu sócio humano de negócio. Tudo que você mandar eu vou fazer no mundo real, e todo o resto você vai fazer. Diz aí o que você quer que eu faça. E aí ele foi fazendo perguntas, o chat foi fazendo perguntas e foi criando um business que é um e-commerce de produtos sustentáveis, ele compra os produtos da China e tal. Ele conseguiu investidores, ele publicou no Twitter. Mas isso aqui, na verdade, tem um efeito do hype, né? Porque quando ele botou no Twitter, as pessoas se interessaram o suficiente para isso gerar um hype em torno do negócio e o negócio gerar dinheiro. Na prática, o ChatGPT não sabe fazer isso, né? O que existe é uma capacidade de criar bons prompts e de extrair bons resultados desses prompts. Então, quando a gente quer estruturar um bom prompt, e aí que eu fiz a brincadeira de perguntar para o ChatGPT, né? Estruturar o melhor prompt, dar exemplos de simples, médio e avançado, de como usar prompt para construir a melhor pergunta e alcançar o melhor resultado. A gente sempre vai passar, e eu vou passar aqui de maneira bem mais específica, mas a gente sempre vai passar pelo uso de palavras-chave relevantes. Por quê? Tudo que a gente acabou de falar agora. Quando você usa uma palavra-chave que é relevante, o que você está fazendo? Você está deletando universos que têm outras palavras-chave que estão longe desse universo. Ser claro e conciso, não adianta essa onda que o pessoal tem de escrever todos os detalhes, dar 150 exemplos para o ChatGPT, você vai confundir o modelo. Tá? Então, vocês vão ver aqui nos exemplos práticos que existe um tamanho ideal para a gente. Não é tão preciso, mas ele não é nem um pouquinho de informação, nem toda a informação do universo. Ele é uma quantidade suficiente, concisa de informação que vai ajudar. Mas use informações adicionais para contextualizar a pergunta. Formatação, que a gente às vezes acha que não faz diferença. Tá? Para enfatizar palavras importantes, para destacar variáveis, vocês vão ver que isso é uma parte importante da coisa. E evitar perguntas ambíguas. Né? Quando a gente conversa com seres humanos, muitas vezes a gente fala conceitos que são subjetivos, porque a gente tem um monte de contexto próprio da nossa cultura, da nossa sociedade, que ajudam a gente a entender conceitos ambíguos. O ChatGPT não tem essa visão, essa concepção. Então, quando eu falo para ele seja divertido, divertido é super subjetivo. O entendimento dele sobre o que significa seja divertido vai ser exemplos de brincadeiras, fazer piada. Né? Ele não vai entender isso como faça um texto informal. Se você quer que ele faça um texto informal, você tem que falar faça um texto informal, que é uma coisa bem mais objetiva, né? Um tipo de linguagem. A gente vai ver isso aqui agora, então, na sequência. Vamos começar com algumas coisas práticas. Eu vou fazendo aqui os exemplos, e vou mostrando para vocês também no chat GPT como é que esses exemplos fazem diferença. Tá? Então, primeiro, identificando o objetivo do prompt. Quando a gente tem clareza para nós mesmos o que a gente espera obter daquele prompt, a gente tem muito mais chance de ter um resultado relevante. Escreva um post sobre a divulgação. Eu não vou dizer post, porque eu já vou enviesar, né? Escreva um texto de até 300 caracteres sobre a divulgação de um circo que acaba de chegar na cidade com título e texto. Uma rede social. Faz assim. No GPT-4.
Círculo Estrela Brilhante chegou com sua caravana de alegria, magia e encanto, malabaristas, trapezistas, palhaços e muito mais. Venha se divertir. Fica um negócio super genérico, né? Agora, se eu fizer assim, né? Vamos fazer do zero de novo para a gente não aproveitar o contexto que a gente já criou, né? Se eu disser assim, escreva a mesma coisa, só que no final eu coloco assim, o objetivo do texto é atrair engajamento nos comentários do maior número possível de pessoas. O resultado que isso vai trazer ele fala, comente aqui quem você levaria para essa aventura incrível. Então, ele criou uma estratégia de tagueamento, né? As pessoas ficarem se tagueando no post. Já faz toda a diferença para atingir o nosso objetivo. Mas o fato da gente ter tido que escolher esse objetivo antes, o fato da gente ter tido que pensar antes sobre qual era o objetivo, ajuda ele a deletar todas as outras possibilidades de post que ele poderia escrever e ir para o lugar onde ele procurou na base de treinamento dele que tipos de posts geram engajamento, né, a partir de guias, a partir de e-books, a partir de sites, e criou aqui uma solução, tá? Eu sei que ainda é trivial, tá? Eu tô indo passo a passo. Segundo, decomposição do problema, tá? E esse ponto é muito importante. Quando a gente tem um problema complexo, quando a gente tem um problema que ele não é simplesmente escreve isso aqui para mim, a gente precisa dividir ele em partes menores e mais gerenciáveis. Isso facilita o processo, permite que a gente aborde as questões complexas de maneira mais eficiente. Então, vamos ver um exemplo aqui na prática? Vamos lá. Vamos pensar num problema que vocês têm aqui no dia a dia, que é, por exemplo, alguém citou aí fazer a apresentação de um evento, né? Então, você vai construir uma apresentação para vender a ideia de um evento para um cliente. Vamos tentar primeiro sem dizer um passo a passo, tá? Simplesmente assim, ó. Faça um roteiro de apresentação de 10 slides sobre um evento corporativo para a indústria de óleo e gás, que será apresentado para a empresa XYZ em uma reunião com o objetivo de vender a ideia de um evento inovador. Já dei algum contexto para ele, tá? Ainda estou fazendo prompts bem simples, tá, gente? Para não misturar os conceitos aqui. Então, ele vai me dar aqui, ele vai fazer uma apresentação coerente, ele vai me dar os slides, o que deveria ter em cada slide. Ele vai falar um pouquinho sobre um storytelling que faz algum sentido. Nada ruim, né? Também nada particularmente impressionante. Só que ele vai me dar uma coisa genérica, né? Ele não é capaz com isso de efetivamente construir uma lógica de um evento que efetivamente me ajude a vender um evento. Ele vai me dar uma ideia que ajuda a ter um roteiro de apresentação se eu já tiver o conteúdo. Agora, e se eu viesse e fizesse esse raciocínio com uma decomposição? Da seguinte forma. Primeiro, crie conceitos inovadores de formato e conteúdo para o evento. Depois, construa uma programação do evento. Finalmente, traduza
este evento criado em um roteiro de apresentação. Em terceiro lugar, traduz. Por fim, torne o roteiro otimizado para para impressionar quem assiste à apresentação em termos de narrativa. Não, ele vai pirar se eu fizer isso aqui. Usado para venda, vou simplificar. E aí, a gente vai colocar uma coisa que é particularmente útil para isso aqui, que é pense passo a passo. Esse pense passo a passo faz ele fazer essas operações de forma sequencial, tá? Quando ele faz as operações de forma sequencial, ele vai chegar numa conclusão muito diferente. Tá? Aqui ele já trouxe a ideia de colaboração, sustentabilidade, digitalização, que não tinha antes. Ele já traz a ideia de palestras com especialistas da indústria, sessões de networking, workshops práticos, demonstrações de tecnologia, exposição de produtos, que não tinha antes. Ele já fala de um formato híbrido para o evento, trazendo alcance e flexibilidade. E ele já fala quais tecnologias inovadoras você deveria trazer. Aliás, tá bom esse evento aqui. Ele já cria a programação para a gente. Por quê? Porque eu fiz a decomposição desse problema em problemas menores e mandei ele perguntar passo a passo. Ele pensar passo a passo.